Desculpa pelos probleminhas técnicos, pessoal. A internet aqui não é muito boa. Então vamos recomeçar, né, o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a origem e natureza do espírito. Por mais que não seja dado a plena capacidade de entender a natureza real do espírito e a origem, os espíritos superiores, através da codificação de Kardec e de muitos outros médiuns, vêm nos trazendo informações que são possíveis pela nossa compreensão, para saber como que se deu essa origem, como que da onde que vem, qual que é a natureza do espírito. Então, nós não temos todas as informações para explicar, mas a gente tem algumas boas informações para poder compreender. Então, tudo que existe no universo se resume à Trindade Universal. Este triângulo, ele explica bastante sobre isso. Existem dois elementos gerais no universo. Gerais é porque a partir destes elementos se formam muitos outros. Esses dois elementos são o espírito ou princípio inteligente, daí a gente vai esmiuçar o espírito, tá? E a matéria. Então, são os dois elementos criados por Deus, que é o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, tudo que tem no universo se resume a essa trindade universal. Vale ressaltar que matéria, neste caso, engloba também até aquela matéria que a gente não conhece, não consegue reconhecer, porque os elementos químicos formadores destas matérias não são conhecidos por nós. Nós apenas conhecemos a matéria formada pelas substâncias químicas que existem no nosso globo terrestre, tá? Então, se a gente não consegue ainda identificar vida em Marte, é porque aqueles seres, eles são formados por elementos químicos que nós não conseguimos captar, mas isso não quer dizer que não exista vida lá, tá? É uma vida que a gente ainda desconhece a formação, a composição, tá, dessa matéria. Tá tranquilo até aqui minha voz? Tá cortando de novo? Podemos continuar? Vocês estão me ouvindo? Bom, este slide aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho, tá? Então, no topo dessa gráfico, isso não é um gráfico, né? Dessa ilustração, a gente tem Deus, que ele é o criador de tudo que há no universo, né? Nós não sabemos completamente a natureza de Deus, né? Não sabemos explicar que é Deus, mas sabemos que ele existe, ele é o criador de tudo que existe. Então, Deus criou duas coisas distintas. Olhem aí. O princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Essa é a partezinha daquela pirâmide que a gente considerou espírito, tá? Então, esse é o princípio espiritual. E ao lado temos o princípio material ou fluido universal. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos lá. O princípio inteligente universal ou princípio espiritual é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos. É suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Então, este princípio espiritual... Travou, pessoal? Travou novamente? Travou para todos?
Sem áudio, sem som. Tá travando, pessoal? Não conseguem ouvir? Legal. Vou desligar a webcam, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Então, nós temos no universo o princípio espiritual ou princípio inteligente universal, que no slide anterior era o que era englobado pelo espírito, e princípio material ou fluido universal, que é a matéria, tá? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto para a gente saber diferenciar um e outro. O princípio inteligente universal é bem legal, é bem fácil para entender, porque ele já diz no nome, é princípio inteligente. Se é inteligente, não é matéria, então é a parte espiritual. Ele é o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos, né? É suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo, de acordo com a lei do progresso, das leis divinas, né? Para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Então, assim, ó, formação de individualidades inteligentes. Quer dizer que cada espírito, ele é individual, ele é único, não existe uma cópia. Meu nome é Amanda, por exemplo, não existe uma cópia de Amanda, outro espírito igual a mim. Eu sou uma individualidade no universo. E em união com a matéria é que se dá a possibilidade de percorrer o caminho evolutivo, né? É através da matéria, a reencarnação, digamos assim, a união com a matéria, que a gente consegue evoluir. Tudo tranquilo até agora? Estão conseguindo me ouvir certinho? O fluido universal é a substância primitiva, a matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Então, esse fluido universal, ele está em todo lugar, todos os planetas, de todos os universos, ele está em tudo, esse fluido universal. Ele é, digamos assim, o elemento primitivo, principal, onde é formado todas as coisas. Vocês imaginem só, vamos fazer uma analogia com a água. É possível a gente fazer infinitas combinações com a água, não tem? A gente pode fazer um suco, a gente pode fazer uma salmoura, a gente pode fazer um refrigerante, bebida alcoólica, podemos lavar as mãos, podemos tomar banho, podemos regar as plantas, dar água aos animais, nas fábricas, enfim, a água ela tem uma utilidade infinita. E você vê que às vezes uma coisa com a outra não tem nada a ver, né? Por exemplo, regar as plantas e lavar a casa, por exemplo, não tem nada a ver, mas é o mesmo elemento, água. Então, o fluido cósmico universal,
a gente segue essa ideia. A partir dele, que é retirada todos os componentes para formar as matérias, as forças, força elétrica, força motora, força magnética, falei errado, é força magnética, a energia, a matéria em si, né? O corpo humano, essa matéria orgânica é tirado desse fluido cósmico universal. As leis divinas, elas estão diluídas neste fluido cósmico universal. Então, esse fluido ele é muito importante. Então, ele está em tudo. Então, é bem simples a gente entender. Tudo saiu deste fluido cósmico universal. Tanto uma formiga como um planeta. As duas coisas saíram do mesmo fluido cósmico universal. Vocês conseguiram compreender o fluido cósmico universal? Ficou claro para vocês que ele é o princípio inteligente universal e o fluido cósmico universal é a base para a gente entender essa aula e a origem do espírito, tá, pessoal? Vamos lá para o próximo gráfico. Então, Deus criou o princípio espiritual, o princípio inteligente universal, e criou o princípio material ou fluido universal. E o princípio espiritual é o princípio inteligente e o outro é o fluido cósmico universal, como eu expliquei para vocês. Então, assim, pessoal, o princípio inteligente não é só quando se diz respeito ao espírito, vamos supor, humano, ao meu espírito Amanda, ao espírito da Cleide, do Leonardo, Patrícia. Como já é sabido, os animais, por exemplo, eles têm espírito. Só que o espírito deles, até para escrever, a gente escreve com espírito tipo de animais, plantas, espírito com E minúsculo. Então, esse princípio inteligente existe nos animais, nas plantas, dos germes, né, como nos é dito no livro A Gênese. Então, é assim, quando começa a ter vida orgânica, ele já é um princípio inteligente. Ele não é um espírito como o nosso, porque ele não tem a individualidade. O que nos difere dos animais é que nós temos a individualidade. Nós temos o livre-arbítrio, a inteligência, nós sabemos estudar as leis divinas, seguir as leis divinas, enquanto que animais estão suscetíveis apenas ao instinto e à sobrevivência, né? A lei da conservação. As plantas apenas se mantêm vivas, calmas, não têm instinto. Elas apenas correm através delas a vida, o fluido vital. Então, desde lá das plantinhas, a gente já vai notar a presença desse princípio inteligente universal. E ele vira espírito, vira uma individualidade na evolução de animal para humano, por exemplo. Quando é humano, ele já tem a individualidade dele, já é um espírito com E maiúsculo, tá? Então, por isso que ele, nesse princípio espiritual, divide em várias partes. E o fluido cósmico, a gente vai dar um pouquinho mais para ele. Ele é a primeira e maior decorrência do fluido universal, o qual, além de gerar todos os universos macros e micros, contém os demais campos que dão origem às matérias mais densas. Como que é isso? Universos macros e micros. Por exemplo, eu até compartilhei esses tempos uma imagem que falava que eu sou só um átomo no universo, porém eu sou um universo de átomo. Se a gente for considerar a nossa grandiosidade perante os átomos, nós somos um universo. E no universo nós somos um átomo. Então, ambos, o universo como eu, somos feitos da mesma origem, digamos assim, que é o fluido cósmico, tá? Tô tentando explicar bem assim, pausadamente, para vocês entenderem. Olha só que legal. O princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico, ele tem aqui, ele forma a matéria e a energia, e ele forma o fluido vital.
O que é o fluido vital? Esse fluido vital é o que dá vida à matéria, tá? Então, nós humanos, os animais, as plantas, todos nós temos fluido vital. E enquanto estivermos vivos, né, nessa vida terrena, material, nós temos fluido vital. A partir do momento que a gente vai vivendo, de acordo com os anos, com o tempo, o nosso fluido vital vai acabando. E quando morremos, desencarnamos, o nosso fluido vital ali, ele acaba, tá? Então, o fluido vital é um princípio que permite a matéria ter vida. É a vida que corre em nossa veia. É a força que faz o nosso coração bater, que faz o coração do animal bater e levar sangue a todo o corpo. É que faz a seiva percorrer através dos vasos de uma planta, por exemplo. Então, a gente tem um princípio inteligente e o fluido cósmico. O fluido cósmico forma a matéria e o fluido vital. E se a gente unir os três, a matéria, né, o fluido vital e o princípio inteligente, nós vamos ter vida material. Todos vocês são formados desse princípio inteligente, que é o espírito, o fluido cósmico dividido entre fluido vital e matéria inorgânica, por exemplo, matéria orgânica, por exemplo, tá? Então vamos ler. Fluido vital, quando combinado com as derivações do fluido cósmico, através do agente princípio vital, segundo padrões muito especiais, é responsável pela vida. Exatamente o que eu falei. Ele sozinho, ele não dá vida, ele tem que estar combinado com o princípio inteligente, né, e a matéria. E o princípio inteligente se utiliza da matéria em seu processo de individualização durante sua escalada evolutiva em direção ao espírito consciente responsável. Então, a matéria é uma ferramenta para a evolução do princípio inteligente. Mesmo nas plantas, a cada vivência dela, ela vai guardando na memória deste princípio inteligente coisas que vão ser úteis por toda a eternidade. Por exemplo, o sangue que corre em nossas veias não é semelhante à seiva que corre nos vasos de uma árvore? Então, nós não precisamos pensar para mandar o nosso sangue percorrer as nossas veias, porque isso já foi desenvolvido lá atrás nas plantas. Há milhões de anos atrás, quando éramos plantas, essa habilidade já foi desenvolvida lá. Se onde eu estou pegar fogo neste momento, eu vou sair correndo, é o meu instinto de sobrevivência, de conservação da espécie. Isso, por exemplo, eu trago de quando eu era um animal, né? Então, cada animal, quando ele evolui e passa para outro animal, a gente vai guardando essa carga de memórias no nosso espírito, nosso princípio inteligente. Então, a materialização, essa encarnação, tanto de humanos como a materialização enquanto somos animais e plantas, ela é importante para a nossa evolução. Por isso, o Espiritismo prega muito o respeito à natureza, o respeito aos animais, porque um dia nós fomos isso, né? Tá certo que nos alimentamos de animais, de verduras, de plantas, mas haverá um tempo onde nós não precisaremos mais nos alimentar dessa matéria orgânica, tá? Mas o respeito, o consumo consciente é muito importante também para a nossa evolução, tá, pessoal? Ficou claro até aqui o que é fluido vital? Se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam que a gente volta. Pode falar, Leonardo. Podem perguntar. Então, Leonardo, muito boa a sua questão. O perispírito, a formação química de um perispírito, ele vem do fluido cósmico universal, tá? O perispírito não é fluido vital. O perispírito digamos assim, uma televisão. A televisão, a imagem que a gente vê da televisão seria o perispírito. E o sinal
da antena, por exemplo, que a gente não vê, é o espírito, porque o espírito não tem forma. Então, quando a gente vê a forma de um perispírito, né, a gente vê um espírito através do perispírito, a gente está vendo a composição química daquele perispírito. Deixa eu tentar explicar. E quando a gente está desencarnado, por exemplo, em espírito, vamos supor, só uma médium viu um espírito. Esse espírito não tem fluido vital. O fluido vital só é presente em indivíduos, matéria orgânica, por exemplo. Essa matéria orgânica que a gente vê aqui na Terra, por exemplo. Todas as plantas, animais, pessoas que estão sobre a Terra, encarnadas, digamos assim, elas possuem fluido vital. Uma vez que elas não têm mais fluido vital, elas são apenas espírito e perispírito, tá? Então, o fluido vital é só quando estamos encarnados. Porém, vamos assim, nos livros de André Luiz, que Chico psicografou, tem bastante informação sobre isso, é bem interessante. Vamos supor que eu sou extremamente materialista, materialista no sentido de apegada às coisas mundanas, e eu desencarno, por exemplo, sou muito apegada, ciúme demais do marido, apegada à droga, à bebida, e eu morro. Na verdade, eu não desencarno, porque eu fico ligada ao meu corpo. Quando a pessoa desencarna, ela morre, ela ainda solta um pouco de fluido vital, e eu fico muito apegada àquele fluido vital, aquela energia super pouquinho assim que vai saindo do meu corpo morto até ele se acabar. Então o fluido vital ele não se extingue no momento da morte, ele ainda fica 2, 3 dias ainda soltando aquelas energias. E quando o espírito é atrasado, ele vampiriza os corpos, né? Recém-desencarnados, ou o próprio espírito vampiriza o próprio corpo desencarnado. Só que ligação entre perispírito e fluido vital não tem, porque o fluido vital ele tem apenas em corpo físico, para manter viva a pessoa, materializada, o espírito se materializar. Deu para compreender? Fluido vital é, digamos assim, a força que faz o sangue correr em nossas veias, por exemplo, nos mantermos vivos, tá? E tem um porém. Quando a gente bebe bebida alcoólica, a gente está acabando com o nosso fluido vital. Quando a gente se estressa, quando a gente come muitas coisas não saudáveis, quando a gente fuma, quando a gente usa droga, quando a gente usa o sexo de modo desregrado, tudo isso vai diminuindo a nossa carga de fluido vital. Por isso é tão importante a gente nos manter saudáveis. Que legal, Rose, que bom que foi compreendida, tá? Vamos prosseguir, mas qualquer momento vocês pedem para eu parar que a gente explica alguma coisa que ficou sem explicação. Que bom. Então, aqui é mais um gráfico para explicar antes, mas é bem tranquilo, né? Então, princípio inteligente, que é o espírito aqui embaixo, ó, com o princípio vital, com o fluido vital ativado, olha a flechinha para baixo ali, ele forma a vida. A vida é o que é? A matéria e energia, mais o fluido vital e mais o princípio vital ativado. Então, a reunião de tudo isso aí dá a vida, tanto dos humanos, animais e vegetais. Isso, pessoal, em âmbito terrestre, tá? Porque como a gente não tem conhecimento de outros planetas, outros mundos, como que é, mas tudo segue a mesma lógica. Então, ó, a palavra espírito, com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, vamos lá de novo. Espírito é igual humano. Os espíritos dos humanos. Elemento inteligente universal é o que tem nos animais, nas plantas, tá? E Deus nunca para de criar espíritos. O tempo todo ele cria. Com certeza, os espíritos recém-criados não estão no nosso planeta, né? Estão em mundos primitivos. Mas Deus nunca para de criar. A vida decorre da ação produzida pelo princípio vital sobre a matéria, sobre o comando do princípio inteligente ou do espírito.
Então a matéria, ela é comandada pelo espírito, tá? E ela é uma cópia do nosso perispírito. Muita gente acha que é o corpo humano, o corpo físico, material, que forma o perispírito, mas é muito ao contrário, tá, gente? O nosso perispírito forma o nosso corpo. Nosso corpo é uma cópia imperfeita do nosso perispírito. Se temos, por exemplo, problemas pulmonares, igual, não sei se todos estavam aqui, eu falei no começo que eu tenho asma. Eu tenho problema de pulmão. Isso não é dessa encarnação, isso é uma cópia do meu perispírito. Provavelmente, em outras vidas, eu fui fumante, eu abusei dos meus pulmões, e nessa vida, a cópia do meu perispírito é um pulmão danificado. Então, eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tenho rinite alérgica, então eu tenho problemas para respirar. Então, o nosso corpo humano é uma cópia imperfeita, né? Na verdade, sim, eu falo imperfeita porque não é igual, né? Porque senão não haveria diferença, estaremos aqui em perispírito. Mas nós somos uma cópia do perispírito, tá? Então, é o espírito que comanda tudo isso aqui. O princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. É o que eu falei para vocês. Desde lá na antiguidade, milhões de anos atrás, nós viemos moldando essa nossa individualização. A gente vem guardando, a gente tem uma carga de memória. Até que a gente se tornou espírito, ingressamos em um mundo para viver esse período da humanidade, desenvolver virtudes, né? E o corpo é, então, o envoltório e o instrumento do espírito. Então, só vou fazer uma ressalva, por isso é tão importante, gente, a gente não cultuar tanto a beleza do corpo, aquela questão que a gente coloca a beleza, a questão do corpo físico acima de tudo. Isso aqui é um instrumento que vai voltar ao pó, vai voltar para o fundo da terra, o que vai ficar é o nosso espírito. Então, a gente tem que colocar acima de tudo as questões existenciais, as questões que a gente vai levar para todas as existências futuras, não só as questões circunstanciais que se diz respeito a essa vida. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, eu sei que é meio complicado, existe bastante treino assim para a gente fazer isso, mas a gente tem que pensar assim: será que isso é tão importante a modo de me trazer tanta preocupação? Ou é apenas uma questão circunstancial, corriqueira, que numa próxima vida isso não vai fazer diferença nenhuma para mim? Ou é uma questão muito importante? Então, a gente tem sempre que se questionar, se analisar, refletir diante das questões da vida, tá? E à medida que o corpo adquire novas aptidões, ele reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz operário a quem é dado instrumento menos grosseiros, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar a obra mais bem cuidada. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito conhecimento, né, intelectual, ele consegue fazer o quê? Apenas atividades braçais, digamos assim. Então, o trabalho dele vai ser mais difícil, mais cansativo e menos bem remunerado, né? Os trabalhadores braçais, por exemplo. À medida que esse ser vai evoluindo, vai se atentando para as questões intelectuais, vai se aprimorando, ele vai tendo cargos mais sutis, mais importantes na questão da inteligência e menos braçais. É a mesma coisa no nosso corpo. Nos mundos primitivos, os corpos lá, eles são bem mais grosseiros do que eles são aqui. E o perispírito também, porque o corpo é uma cópia do perispírito. Então, à medida que esse espírito vai evoluindo, tanto o seu perispírito quanto o seu corpo físico, ele vai se sutilizando, até a medida que não seja mais necessária esse espírito ter corpo físico, por exemplo. Ele não vai precisar nunca mais reencarnar, porque ele desenvolveu todas as virtudes, ele se livrou de todas as más inclinações e é um espírito puro, tá? Então, é assim o cronograma existencial
de nós, espíritos, tá? Tudo certo até aqui? Posso continuar? Ó, aqui fala de Kardec, tá? Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Então, o espírito vem em diversas encarnações de uma maneira, aí ele desenvolveu bem essas vidas, atendeu a essas necessidades, ele vê que ele precisa desenvolver outras coisas, então ele molda o perispírito dele e o corpo físico de maneira que ele vai atender as novas necessidades, porque todos nós vamos ter que passar por todas as situações, né? Deus não privilegia um filho ou outro. Então, de acordo com o nosso merecimento, o nosso esforço individual, a gente vai viver as coisas que a gente precisa viver para desenvolver a perfeição, digamos assim. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, que é o perispírito, esse também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Diz que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, o perispírito vai ficando tão bonito, tão rarefeito, até ele não precisar mais de perispírito. Ele é apenas uma luz. Por exemplo, Jesus é uma luz. Ele não há necessidade de perispírito. Jesus não tem mais inclinações a serem lapidadas, digamos assim. Então, a evolução também lapida esse perispírito. Uma perguntinha. Os espíritos são imateriais? Aí lá no livro dos espíritos é respondido pra gente. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. O que é essa palavra quintessenciada, vocês sabem? Quintessenciada é algo livre de impurezas. Não tem mais impurezas. Ela está numa dimensão, esse espírito, que ele não tem mais nada de sujeira, de impureza nele. Então, nós ainda nessa categoria de mundo, provas e expiações, somos muito imperfeitos e não temos os sentidos necessários para entender o que é um espírito puro, por exemplo, tá? Ou o espírito, digamos assim, sem perispírito. Mas um dia, com certeza, de acordo com a lei do progresso, nos será permitido entender tudo isso. Que definição se pode ter dos espíritos? Faltou um ter ali. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, é a inteligência que ronda o mundo, são os espíritos. Existe diferença entre princípio inteligente e espírito? Olha só a diferença bem básica, pessoal. O princípio inteligente é o elemento inteligente universal, ainda em processo de individualização. Como os animais, um cachorro, por exemplo, ele não é individualizado ainda. Ele não tem vamos dizer assim, porque o perispírito, o espírito, ele é formado pelas suas escolhas, seu livre-arbítrio, pelas coisas que ele conseguiu desenvolver dentro dele, as coisas que ele conseguiu lapidar. Um cachorro não tem isso. O cachorro vive apenas por instinto. Então, ele é um elemento inteligente. Já o espírito é uma individualidade consciente de sua existência e responsável pela sua evolução, tá? Então, o espírito, vamos dizer assim, um princípio inteligente, no caso de animais e plantas, ele é que nem uma folha no rio, vai indo, onde a correnteza levar, ele vai indo, vai seguindo a maré. Já o espírito seria uma pessoa num barquinho. Ela pode remar mais rápido, ela pode fazer curva, ela pode encostar na beira do rio, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Porque ele já tem o livre-arbítrio. Essa é a diferença entre o princípio inteligente e o espírito. E é isso, pessoal. Essas informações que eu tinha que dar para vocês, não tem muita coisa aqui no tomo, tá?
Ele vai falar alguma coisa aqui sobre o percurso do princípio inteligente pelos reinos da natureza até atingir o humano, por exemplo. Então ele começa desde a cristalização atômica dos minerais, dos vírus, do protoplasma. Eu não achei interessante colocar o texto aqui, falar sobre isso, porque é bem científico, é bem cansativo, assim, também para quem não é da área. Eu, por exemplo, não sou da área. Eu tenho certa dificuldade. Então, assim, mas se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, tem o texto ali no tomo, tá? Na internet tem de graça. É do livro do Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, então tá bem especificadinho pelo André Luiz. Mas é isso, deu para ter uma ideia, pessoal, da diferença entre espírito e matéria e princípio inteligente? Sim, Tamires, é toda segunda-feira esse mesmo horário. É a primeira vez que deu esses problemas, tá? Eu peço desculpa a vocês, mas no próximos somos 3 palestrantes. Então, eu, o Robson e o Fábio. Então, no que vem vai ser o Robson ou o Fábio, não lembro bem. Depois um deles de novo e depois eu. Então, a gente fica se revezando. Todas essas aulas são gravadas. Elas são de um livro, dos livros da Federação Espírita Brasileira, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nós temos as aulas passadas todas gravadas em nosso site, caso vocês queiram ouvir, rever ou ver, né? E eu quero agradecer a presença de vocês, pedir desculpa pelos errinhos que deram aí de áudio e vídeo, tá bom? E esperamos vocês na próxima segunda, tá, pessoal? Pra gente estudar junto e aprender mais sobre essa doutrina. Um abraço, viu? E boa semana para vocês. Se quiserem fazer mais perguntas, pode perguntar que eu vou respondendo no chat.